Zelensky não conseguiu os Tomahawks. A Ucrânia não recebeu Tomahawks dos Estados Unidos. Muito tem sido dito sobre as recentes iniciativas diplomáticas entre os Athlings e a Ucrânia, e também do lado da OTAN. Veja como ele respondeu às ameaças da Rússia neste momento. Parte do sucesso do presidente Trump com Israel e o Hamas foi que ele aplicou pressão sobre todos os lados. O presidente Trump precisa ser mais duro com o presidente Putin. Sim, e ainda mais. Putin é semelhante, mais forte que o Hamas. É uma guerra muito maior. Donald Trump disse o seguinte sobre os relatos de que há uma demanda para que a Ucrânia ceda grandes porções do Donbas. Durante aquela reunião, você disse a ele que precisava ceder toda a região de Donbas à Rússia? Não, nunca discutimos isso. Achamos que o que eles deveriam fazer é simplesmente parar nas linhas onde estão. As linhas de batalha. Há uma linha de batalha agora. O resto é muito difícil de negociar. Se você for dizer, você fica com isso, nós ficamos com aquilo. Sabe, há tantas variações possíveis. Então o que eu digo é que eles deveriam parar agora nas linhas de batalha. Ir para casa, parar de matar pessoas e encerrar isso. O que você acha que deveria acontecer com a região de Donbas? Deixe como está. Ela já está dividida agora. Acho que 78% do território já foi tomado pela Rússia. Deixe como está neste momento. Eles podem negociar algo mais adiante. Oscilações constantes do lado dos Estados Unidos, continuar o conflito, tentar congelar o conflito. E claro, Zelensky, quero dizer, só aquela entrevista já o deixou quase sem palavras sobre como a Ucrânia deveria realmente responder. Ele está rejeitando tudo isso. Zelensky está rejeitando qualquer tipo de proposta de ceder Donbas. Você falou sobre oscilações. Quer dizer, você acabou de ver um exemplo vindo do Trump. No verão, quando ele se encontrou com Putin, no Alasca, disse que aceitava que não haveria um cessar-fogo e que o que precisava acontecer era que os dois lados, mesmo com a guerra em andamento, se sentassem, negociassem e chegassem a um acordo entre si. E agora ele está dizendo exatamente o oposto, que deve haver um cessar-fogo e depois do cessar-fogo devem ocorrer negociações. Algo que, claro, os russos têm rejeitado de forma consistente e repetida e ao qual nunca irão concordar. Então dá para ver que o Trump diz uma coisa num dia e algo completamente diferente no outro. Os relatos, e eu acredito nesses relatos, aliás, acredito neles mais do que acredito no que o Trump está dizendo. Que surpresa! Eu acredito nos relatos de que, de fato, ao longo daquela reunião, Trump disse a Zelensky, olha, você precisa aceitar que vai perder Donbas e se retirar. Mas é uma coisa num dia, algo completamente diferente no outro. Não acho que o próprio Trump saiba como lidar com isso. E se você voltar ao que Zelensky estava dizendo antes, e ao que a entrevistadora disse a ele, você percebe imediatamente o problema. Porque ela perguntou a Zelensky sobre conseguir promover a paz, pressionando ambos os lados. Mas o problema é que Trump não está em posição de exercer uma pressão significativa sobre os russos. Os russos são uma grande potência. Eles têm fortes aliados na China e na Índia. Houve tentativas de fazer com que os russos exercessem pressão sobre eles por meio de sanções e tarifas. Isso vem acontecendo, bem, certamente desde 2022 e, na verdade, desde 2014, e não resultou em nada. Temos visto um fornecimento interminável de armas para a Ucrânia, e isso também não resultou em nada. Os russos ainda estão vencendo. Portanto, a fórmula, aumentar a pressão sobre a Rússia, aumentar a pressão sobre Putin, é basicamente um plano para repetir a mesma coisa, que já fracassou. E é possível entender porque o próprio Trump, em seus momentos de maior clareza, pode perceber que essa fórmula não vai funcionar. O que é tão interessante nisso, Alexander, é que agora a Ucrânia e a OTAN estão se adaptando. Zelensky, imediatamente após sua conversa mais recente com Donald Trump, voltou-se para a Europa e disse,
precisamos intensificar nossos esforços. Quase como se dissesse, precisamos substituir o que os Estados Unidos não estão mais fornecendo. Porque, pelo que entendo, embora não seja uma política oficial em si, houve uma queda drástica no apoio à Ucrânia, independentemente dos motivos. E você pode falar sobre quais podem ser esses motivos. Mas, no fim das contas, parece que a Europa é quem fica tentando se virar, ao mesmo tempo em que precisa receber e obter dos Estados Unidos tudo o que é necessário para fornecer à Ucrânia. Parece uma situação muito desesperadora. Bem, de fato é uma situação muito desesperadora e é por isso que estamos aqui neste ponto em que nos encontramos. Enquanto Zelensky dá essas entrevistas, e parece extremamente infeliz, aliás, ao longo dessas entrevistas, Trump diz coisas completamente contraditórias, muito parecido com o que você mencionou no início deste programa. Quero dizer, essas mudanças bruscas de humor, a sensação clara de infelicidade e preocupação, e o fato de que tudo já foi tentado até agora e nada funcionou. Agora, os europeus sabem perfeitamente bem que não têm a base industrial necessária para fornecer armas à Ucrânia em uma escala minimamente compatível com o que esta guerra exigiria. Os europeus falaram sobre fornecer projéteis à Ucrânia, mas não conseguiram, certamente não nas quantidades necessárias. Houve todo tipo de conversa sobre frotas de drones que os europeus enviariam, mas isso nunca se concretizou. Estamos falando de tanques. Aparentemente a Europa não fabrica mais nenhum. Já faz muitos anos que isso não acontece. E ao que parece, descobri isso apenas pela The Economist. Os Estados Unidos também não. Os tanques que os Estados Unidos possuem estão armazenados e eles precisam ser reformados de tempos em tempos. E cada reforma aparentemente leva 2 anos. Portanto, há uma escassez crítica de armas que possam ser fornecidas à Ucrânia. Recentemente eu estava lendo, acho que foi novamente na mídia americana, que algumas semanas atrás houve uma discussão sobre criar uma zona de exclusão aérea ou derrubar mísseis e drones russos sobre o oeste da Ucrânia, com forças aéreas ocidentais participando disso. Rapidamente se reconheceu que se fizessem isso, em poucas semanas o Ocidente ficaria sem mísseis a ar, porque os russos produzem drones e mísseis em quantidades muito maiores do que as potências ocidentais conseguem. Então, esse é o problema. Os europeus não conseguem suprir a lacuna que os americanos costumavam cobrir, e os próprios americanos estão enfrentando problemas com armamentos. O próprio Trump, aliás, tem feito vários outros comentários mais ou menos na mesma época. Ele tem dito, sabe, que nossos estoques estão esgotados. Obviamente, demos à Ucrânia o que pudemos. Mas no fim das contas, é mais importante que mantenhamos armas para nós mesmos, porque essa é a nossa prioridade. E se os Estados Unidos tivessem a capacidade de inundar a Ucrânia com armas e igualar ou superar o fornecimento vindo do lado russo, fariam isso. Os europeus também fariam. E não estaríamos tendo essas discussões. A situação da guerra seria completamente diferente. Mas, depois de 4 anos, podemos ver que eles não conseguem. E isso, aliás, é o fato mais importante de todos sobre essa guerra. O que explica a discrepância, então? Porque a OTAN, vejo isso em toda a mídia ocidental, fala-se em se preparar para uma invasão da Rússia, ou em questões mais amplas da OTAN, e fala-se em redobrar, triplicar o apoio à Ucrânia. Ainda assim, há esse tipo de oscilação caótica do lado dos Estados Unidos, que pelo menos em termos de relações públicas e de suas interações com a Europa, tem dito, não, essa agora é a sua guerra. Mas ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, com essa espécie de rebranding da guerra, o lado norte-americano está completamente disperso em seu posicionamento, conversando com a Rússia em um dia, sendo agressivo com a Rússia no outro, ameaçando com novas armas, tomahawks e depois recuando. Qual é o motivo para continuar desse jeito? Não há realmente uma trajetória clara aqui, além do que parece acontecer por inércia. A guerra continua, e todos os lados desempenham pelo menos algum papel nisso. Quando eu,
sides play at least some role in that when I'm Bem, sempre há uma diferença entre os Estados Unidos e os europeus. Os Estados Unidos são uma superpotência, têm interesses em todo o mundo. Consideram-se e se apresentam ao mundo como o país mais poderoso e mantêm autonomia e controle sobre suas decisões. Os europeus, por outro lado, não estão nessa posição. São países muito menores. Individualmente, nenhum deles chega perto de igualar o poder dos Estados Unidos. Coletivamente, não são um contraponto eficaz à Rússia e dependem fortemente dos americanos. E isso dá, aos europeus e aos americanos, perspectivas profundamente diferentes. Porque, em teoria, pelo menos, se os Estados Unidos dissessem: olha, Ucrânia, não vamos vencer aqui. Os russos têm a vantagem. Eles vão vencer. Este é o momento de fazermos um acordo com os russos. E nós nos afastamos e passamos a focar em fazer outras coisas. Iniciar guerras no Oriente Médio, iniciar guerras no Caribe, iniciar guerras no leste asiático. Bem, os americanos, em teoria, têm a capacidade de fazer isso. Os europeus, por outro lado, apostaram tudo no apoio à Ucrânia. Se isso acontecer, se os americanos se afastarem, a Ucrânia perde, a Rússia vence. Isso seria uma derrota enorme para as potências europeias que têm apoiado a Ucrânia. E seria uma derrota diante de um país imensamente poderoso, a Rússia, que é seu vizinho. Um dos líderes europeus, acho que foi Donald Tusk, o primeiro-ministro da Polônia, colocou de forma muito simples: uma derrota da Ucrânia é uma derrota da Europa. Essa é a diferença. Agora, quando se trata dos Estados Unidos, é aí que, na minha opinião, entramos em um conjunto de problemas criados pela grande estratégia norte-americana. Porque os Estados Unidos ainda são, sem dúvida, o Perdiasmai Perdevquasvik. Mas o que se observa é que na última década, especialmente nos últimos 20 anos, a geografia política do mundo começou a se voltar contra os Estados Unidos. A China ascendeu e cresceu enormemente em poder, e a Rússia, após a crise dos anos 90, se recuperou e voltou a ser uma potência importante. China e Rússia estão trabalhando juntas e outros países parecem atraídos por esse novo agrupamento, com China e Rússia em seu núcleo. Portanto, os Estados Unidos estão preocupados com isso. Querem romper esse novo eixo de poder, por assim dizer, desmantelá-lo, e vem observando a parte mais fraca desse conjunto. E decidiu, acho que há alguns anos, que a Rússia era mais fraca do que a China, o que, aliás, é inquestionável. Então a ideia era criar uma crise com a Rússia, enfraquecer a Rússia. A Rússia já é relativamente fraca, podemos enfraquecê-la ainda mais. E isso quebraria essa nova coalizão que começava a se formar entre elas. Mas o que aconteceu, em vez de a Rússia ficar mais fraca, foi que os próprios Estados Unidos se enfraqueceram por causa de toda essa estratégia, de toda essa abordagem. E o resultado é uma crise em Washington entre aqueles que dizem: olha, não podemos desistir agora, já investimos tanto nisso. Temos um grande interesse em apoiar a Ucrânia. Se desistirmos agora, estaremos admitindo derrota para o outro lado, e isso terá um impacto enorme na nossa posição global e na nossa capacidade de nos mantermos como a principal potência mundial. Esse é um grupo de interesse muito, muito poderoso nos Estados Unidos. Depois há outro grupo que diz: bem, veja, isso já foi longe demais, precisamos colocar um fim. Se continuarmos assim, o desastre que enfrentaremos será ainda pior. E o resultado é que os Estados Unidos oscilam de um lado para o outro, mudam de posição praticamente de um dia para o outro. Tudo o que você disse me fez pensar nos relatórios. Você provavelmente os viu, Alexander, quando Zelensky se encontrou com Donald Trump em sua visita mais recente. E isso aconteceu em várias visitas, em várias conversas que Zelensky teve com Trump. Não correu bem, houve gritos, houve discussões, talvez um nível incrível de desrespeito mostrado a Zelensky por parte de Donald Trump. E claro, segundo seus assessores, tudo isso vem de fontes anônimas. Mas ainda assim,
Os casos bem lápis para si mesmo. The results seem to speak for themselves. I'm wondering how much of this speaks to what you just said with the Fico me perguntando até que ponto isso reflete o que você acabou de dizer sobre a condição e o estado dos Estados Unidos, sua política externa, sua posição no mundo, Donald Trump considerando que parece que Donald Trump e sua administração podem estar buscando novas guerras. Seja o que estamos vendo no Caribe, com os ataques constantes contra o que o governo Trump chama de narcoterroristas, enquanto Colômbia, Trinidad e Venezuela afirmam que se tratam de civis comuns, alguns dos quais estão sendo repatriados para seus países após esse ataque, por exemplo, ao submarino nos últimos dias. Fale um pouco, se puder, sobre o que tudo isso significa. Donald Trump está tentando, ou sua administração, ou os Estados Unidos como potência mais ampla, mudar suas prioridades. É por isso que vemos toda essa tensão em torno da Ucrânia, e talvez uma incapacidade de se retirar, mas um constante vai e vem, tentando congelar o conflito, tentando fazer qualquer coisa para liberar os Asleys para outros empreendimentos. do anything to free up the U.S. for other ventures. Well, indeed. I mean, if we talk about the very angry meeting that's... Quer dizer, se falarmos daquela reunião muito tensa, a causa principal dela não é apenas a personalidade de Donald Trump, embora sem dúvida isso tenha tido um papel, e a personalidade de Zelensky. É que, para os Estados Unidos, como superpotência que ainda gosta de se imaginar como o grande hegemon global, a Ucrânia, em vez de se tornar um problema para a Rússia, o que provavelmente era o que imaginavam, está se tornando cada vez mais um problema para os próprios Estados Unidos. Não estou dizendo que a Ucrânia deixou de ser um problema para a Rússia, mas está se tornando ainda mais um problema para os Estados Unidos, e um para o qual eles não têm uma resposta simples e direta. Eles gostariam que o conflito congelasse, que parasse e permanecesse onde está, porque isso lhes permitiria se afastar. Mas os russos não estão interessados nisso. Eles talvez também gostassem que os ucranianos chegassem a algum tipo de acordo com os russos, mas por razões políticas e internas, os ucranianos não estão interessados nisso, nem os europeus. Isso explica os acessos de raiva, a fúria, as ameaças, os mapas no chão, que é, como sabemos, o que nos foi relatado. Tudo isso por causa dessa sensação de que a situação simplesmente não deu certo e agora está saindo do controle. Agora, como você sabe, eu moro na Grã-Bretanha. Moro em Londres, a capital do grande império mundial que existia antes dos Estados Unidos. E uma das coisas que se percebe, se você conhece a história imperial, é que à medida que o Império Britânico começou a sentir que estava enfraquecendo, sentiu a necessidade de se tornar mais agressivo e, se possível, mais expansionista nas periferias. Assim, as décadas de 1920 e 1930 testemunharam uma série de conflitos no mundo árabe, na África e em diversos outros lugares, muito mais do que durante o auge vitoriano do Império Britânico. A razão para isso era dupla. Primeiro, o povo do Império, o povo imperial no centro imperial, queria fazer essas coisas porque queria provar a si mesmo que ainda era forte. E esse é um fator que nunca deve ser subestimado. Mas ainda mais importante é a necessidade de mostrar aos outros que, apesar da derrota iminente no horizonte, o Império, a superpotência, continua forte. Então você procura oponentes fracos, procura adversários frágeis, escolhe a Venezuela, fala sobre narcoterroristas, faz todo esse tipo de coisa. Você arruma brigas desnecessárias e se torna mais beligerante porque sente que as coisas que realmente importam estão escapando. Posso dizer que o conflito na Ucrânia é, obviamente, a grande batalha geopolítica, militar e cinética. A crise com a China, a guerra comercial, a decisão dos chineses de apertar o controle sobre as exportações de terras raras, a descoberta pelos Estados Unidos de que não tem uma resposta eficaz para isso. Acho que isso é pelo menos tão importante quanto a crise na Ucrânia. Acho que isso foi um choque profundo.
E dá para ver a preocupação nas declarações alternadamente, às vezes incrivelmente agressivas, feitas em relação à China pelo presidente e seus principais assessores, seguidas por declarações mais conciliatórias e concessivas, e então voltam a ser rudes e agressivos novamente. E mais uma vez é a mesma coisa. Não querer admitir a própria fraqueza, ainda querer mostrar que se é forte e ao mesmo tempo procurar outros lugares onde se possa demonstrar força, para dizer aos chineses, aos russos, aos indianos, aos indonésios, aos vietnamitas, aos sul-americanos e aos africanos, não nos descartem, ainda somos fortes. You're talking about Donald Trump. Sabe, você está falando sobre Donald Trump e sua administração se tornando cada vez mais beligerantes em certos momentos, especialmente em relação à China, nessa disputa comercial que não vai desaparecer. Aqui está Donald Trump. O que ele disse à imprensa sobre isso, bem rapidamente. A China vai comprar soja. Eu quero que a China pare com o fentanil. Coisas muito, você sabe, normais. Eu não quero que eles joguem o jogo das terras raras conosco. Então ele não quer que eles joguem o jogo das terras raras conosco. Ele diz que a China está boicotando a soja dos Estados Unidos, culpando a China pelo prejuízo aos fazendeiros. Enquanto isso, a Argentina está recebendo resgates massivos e os agricultores americanos não estão recebendo nada. Então esse é um grande problema para Donald Trump e a China. O crescimento econômico da China no último trimestre foi de 4,8%. A mídia está enlouquecendo com o quão baixo é esse número, mas a produção industrial ainda está muito alta, ainda atingindo as metas. Enquanto isso, os Estados Unidos estão passando por várias crises econômicas internas, o que pode explicar por que há tanta projeção de poder, em todos os sentidos da palavra, acontecendo. Bem, absolutamente. E claro, outra coisa é, e isso fica muito evidente, o ponto que tanto Trump quanto Scott Bessent e os outros vêm destacando é que o que a China está fazendo agora com os Estados Unidos é exatamente o que os Estados Unidos vêm fazendo com todos os outros países desde a década de 1940. Quero dizer, eles têm imposto sanções e tarifas, regulado exportações, imposto controles de exportação. Lá nos anos 50, se não me engano, eles criaram um sistema regulatório para impedir a exportação de bens de alta tecnologia para a União Soviética e seus aliados. Aliás, isso nunca deixou de existir. Ainda há restrições de exportação, sempre houve, sobre itens de alta tecnologia para os russos. Nos anos 1980, eles interromperam as exportações de computadores e microchips para a União Soviética. E agora, pasmem, os chineses estão fazendo a mesma coisa com eles. Dá para ver claramente que isso viola toda a ordem adequada das coisas. Nós é que devemos poder fazer essas coisas com os outros. É absolutamente inaceitável. Quando fazem isso conosco, meu Deus, eles estão comprando nossa soja. É um absurdo. E novamente quero dizer, o problema fundamental, e é isso que aquele conjunto de comentários de Trump mostrou, é que os Estados Unidos, no fim das contas, não têm uma solução para isso. Não importa o que Trump diga, ele não pode obrigar a China a comprar soja americana. Se os chineses quiserem comprar soja da Argentina ou do Brasil, eles vão comprar. Se for mais barato e fizer sentido economicamente para eles comprar da Argentina ou do Brasil, é isso que farão. Você não pode obrigar os chineses a comprar sua soja, assim como não pode obrigá-los a vender suas terras raras. Portanto, os Estados Unidos se veem mais uma vez diante de um problema que nunca imaginaram ter que enfrentar e que realmente não sabem como resolver. Uma das grandes, acho que um dos sinais de alerta, é que ao longo de todas as administrações que vimos nas últimas décadas, os Estados Unidos continuam falando sobre paz, sobre acabar com guerras e coisas do tipo. Um grande problema, ao que me parece, é que os Estados Unidos, como estrutura política e econômica, realmente dependem da capacidade de impor condições aos outros ao redor do mundo. E vemos muito disso, ainda hoje, com Trump fazendo exigências à Venezuela.
Esses relatos curiosos de a Venezuela dizer, nós abriremos mão de tudo, e Trump responder, não, vamos continuar bombardeando e promovendo uma mudança de regime em vocês. Bombing and doing regime change on you. With China, you need to do X, Y, and Z. Com a China, é sempre, vocês precisam fazer X, Y e Z por nós, enquanto não oferecem absolutamente nada em troca. E o mesmo vale para a Rússia. Os Estados Unidos dizem, bem, a Rússia precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa parar de matar, precisa entender que não está se saindo tão bem no campo de batalha. Mas, no geral, a abordagem é, nós sabemos o que é melhor para vocês, nós temos as respostas, entre aspas, e esquecem da história, que mostra até hoje que quando os Estados Unidos estão intermediando algo, como o que está acontecendo em Gaza, as coisas não acabam muito bem. Doesn't turn out so well. No, absolutely, that's entirely correct. And I mean, you're quite right about the United Não, States. Not only absolutamente. about Isso está totalmente correto. E você tem toda a razão. Os Estados Unidos não apenas presumem ter o direito de dizer aos outros o que fazer, mas sempre presumiram até agora que têm o poder de obrigar os outros a fazer o que querem que façam. Durante a Guerra Fria, havia uma aceitação de que existiam duas superpotências e que os Estados Unidos precisavam agir com cautela em relação à União Soviética, porque a União Soviética, mesmo que não fosse tão poderosa quanto os Estados Unidos, ainda assim era uma força a ser considerada e precisava ser tratada com cuidado. Mas desde o colapso da União Soviética, até mesmo esse senso de autocontenção desapareceu. E é muito difícil para os Estados Unidos aceitarem agora que são apenas um país, poderoso sem dúvida, mas um país entre muitos, e um entre vários que também podem, como os Estados Unidos, ser considerados grandes potências, com a capacidade de moldar seu próprio futuro, tomar suas próprias decisões e agir por conta própria. shape their future and make their own decisions and do these things. Now, this is undoubtedly creating a crisis. Agora, isso está sem dúvida criando uma crise dentro dos Estados Unidos, dentro da liderança política norte-americana, e é uma crise que ainda não foi resolvida. Infelizmente, é uma crise que, acredito, carrega em si o perigo de levar a erros de cálculo ainda maiores e a ações ainda mais imprudentes do que as que vimos até agora. Porque à medida que os Estados Unidos sentem que estão sendo continuamente e com sucesso desafiados por outros, haverá dentro do país uma tentação de fazer algo grande e dramático para se reafirmar como uma potência líder. E isso pode dar muito errado, com consequências potencialmente perigosas também. And that might have very dangerous consequences as well.